Bem, pessoal, eu vou fazer um tutorial menos bonitinho e etc. E tentar fazer alguma coisa mais funcional possível aí para ajudar, tá? Vamos tentar ver se eu acerto dessa vez. Então, assim, só recordando, para entrar na página de administração do blog, você tem que entrar aqui saudedilma.wordpress.com/wp-admin, tá? Então você entra, ele vai aparecer uma caixa de diálogo para colocar o número, nome, login e a senha, tá? Então eu alterei o status de todo mundo para editor, a página inicial que a gente vai ver é essa aqui, né? Então aqui é a página de gerenciamento do blog. Então, o princípio básico para publicar um novo post. Você vê aqui que tem esse campo, novo post, né, onde ele te dá algumas alternativas. Aqui nesse campo esquerdo a gente tem vários campos. Então aqui tem um painel mais geral que a gente tem quantos posts já foram postados, quantas páginas, quais são as categorias, comentários, se tiver algum comentário para aprovar ou rejeitar, mas a gente só rejeita comentários se tiver, né, algum xingamento, alguma coisa desse tipo, a gente maneja aqui ou clica aqui e ele vai abrir todos os comentários completos, né, que é só um resumo. Então aqui está todos os comentários, né, de maneira completa. Aqui, se eu clicar aqui posts, ele vai me mostrar todos os posts que já foram publicados. Então, por exemplo, tem um post que tem um problema no título ou um problema no texto que está com alguma coisa errada. Então, por exemplo, eu clico aqui em editar, né, venho aqui e aqui nesse campo, que é um campo parecido com qualquer campo de e-mail, eu faço alguma alteração. Então, por exemplo, tiro essa vírgula, boto dois pontos, sei lá o que é que seja, que eu tenho que alterar, altero e atualizar, tá? Então esse é o princípio básico. Como eu não vou salvar isso, eu vou clicar para sair daqui, vou clicar em painel, tá? E vai me levar de volta para aquele painel inicial que a gente viu. Tudo bem? Então, aqui tem várias coisas, né? Tem umas coisinhas bobas que a gente tem, um painel geral. Publicar um novo post, né? Que provavelmente é o que a maioria de nós vai ter interesse em fazer, um novo post. Com essa função de editor, vocês podem tanto editar posts que já estão publicados, né, apagar posts que estão publicados, a gente pede que não apague, a menos que haja alguma coisa errada, depois comunica pela lista, né. Então adicionar um novo post, aqui é o campo do título, aqui é o campo do texto. Então, por exemplo, eu vou pegar esse texto que foi publicado aqui pelo Ministério da Saúde e vou levar lá para o post, lá para o blog. Então, com o botão direito eu clico em copiar, vou até aqui com o botão direito clico em colar, né? E assim sucessivamente. Então eu vou selecionar tudo que tem aqui nessa reportagem e vou levar para lá. Ele não vai me deixar levar as fotos, tá? Às vezes deixa, às vezes não deixa. Então eu venho aqui e clico para ver o que é que vai acontecer. Tá vendo que agora ele saiu com as fotos, né? Por incrível que pareça. Então foi super simples. Fiz isso. Eu venho aqui, vou selecionar a equipe do blog, que eu estou publicando, não é uma coisa pessoal, não é nada disso, né? E quando é assim, a gente escreve aqui em cima a equipe do blog Saúde com Dilma, tá? Mas eu queria fazer uma coisa mais que tenha que requisite mais coisa. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar essa imagem, tá? Vou apagar essa também, vou apagar essa e vou colocá-las de volta. Eu sei que é trabalho de novo, né? Mas só pra gente entender como é que é. Então, esse campo aqui, ó, é um campo adicionar imagem. Esse campo do lado é campo adicionar vídeo. Esse campo aqui adicionar áudio. Esse campo adicionar mídia. Então, arquivo PDF, algum tipo de arquivo que a gente queira disponibilizar como link para baixar, a gente vai adicionar aqui através de mídia. Aqui é um campo de formulário, mas aí já é um pouco mais complexo. Então vamos ficar com o básico, que é adicionar uma imagem, tá? Então ele vai abrir
uma janela, né, onde eu posso fazer a edição dessa imagem. Eu posso subir uma imagem do meu computador, né, então posso selecionar uma imagem qualquer aqui. Eu posso pegar de uma URL, ou seja, de algum site que já tem disponível na internet, ou posso selecionar dos arquivos que já estão no blog. Então aqui são arquivos que a gente já subiu para o blog. Então eu vou fazer assim, então eu vou pegar dessa reportagem aqui, vou subir, seleciono aqui, né? Então depende do navegador que você usar, ele te dá essa opção aqui, copiar endereço da imagem. Então ele vai copiar esse endereço que fica aqui em cima, ele vai copiar para a área de transferência. Então quando eu venho aqui e mando ele colar, ele copia aqui direto. Se está tudo ok, ele vai aparecer isso aqui para mim. Se tem algum problema, ele vai aparecer esse xizinho, né? Então retorno aqui. Então vocês sempre checam isso, tá? A gente coloca legenda, o que eu colocar aqui, ele vai aparecer lá, tá? E o alinhamento, sempre nunca esqueçam de colocar esse alinhamento. Então vou colocar aqui à esquerda e inserir no post. Então ele retorna para cá. Ele sempre vai inserir onde eu colocar. Se eu tiver com o mouse aqui, ele vai inserir nessa região. Se eu colocar à esquerda, se eu colocar à direita aqui, se colocar o centro, ele vai jogar o texto para baixo e deixar a mensagem centrada, né? Então eu vou colocar aqui também, né? Então a mesma coisa, adicionar uma imagem. Eu venho cá, copio a URL, o endereço da imagem, tá? Venho aqui de uma URL, colar. Nesse caso eu vou colocar à direita e inserir no post. E para acabar, a gente vai colocar aqui, tá? Então, mesma coisa, copiar o endereço da imagem, adicionar uma imagem de um URL, colar à esquerda, inserir no post. O que é que acontece? Tem uma coisa que chama imagem destacada. O que é imagem destacada? Se a gente clica aqui, ele vai levar a gente para o blog, tá? Então clica aqui, abrir em nova aba, ele vai abrir aqui para mim. Desculpem a bagunça aqui, mas é porque eu só consigo trabalhar desse jeito meio bagunçado. Essa imagem que aparece aqui, por exemplo, é uma imagem destacada. Essa imagem que aparece aqui é a mesma imagem que aparece em cada um dos posts. Cada post é bom sempre colocar uma imagem destacada que ajuda a separar. Esse tema é um pouco confuso, né? A gente está querendo mudar o tema e vamos tentar fazer isso mais para frente. Mas por enquanto, sempre que a gente for colocar um post, a gente tem que selecionar uma imagem para colocar como imagem destacada, para ficar, para dar um visual mais legal. Então o que é que a gente faz? Quando a imagem destacada não pode ser de URL, tá? Então eu vou ter que baixar a imagem. No caso desse post aqui, eu vou colocar essa imagem. Eu vou ter que fazer o seguinte: salvar a imagem como, né? Então eu vou colocar aqui, dar um nome para o arquivo, voluntários, tá? Salvo. Então eu vou aqui, eu vou ter que adicionar uma imagem do mesmo jeito que eu tinha feito antes, sendo que ao invés de botar de um URL, eu vou ter que selecionar e mandar do meu computador, né? Então eu vou achar aquele arquivo lá que eu salvei, está aqui. Ele está subindo o arquivo pro WordPress, né? Demora um pouquinho, mas geralmente é bem rápido. E aqui está, né? Quando eu subo um arquivo, eu tenho algumas alternativas. Então, por exemplo, o que está lá, créditos de Cláudio Schmidt, eu acho, se não me engano. Esse aqui, ó, créditos de Adriano Schmidt. Eu poderia, por exemplo, copiar esse aqui para colocar aqui na legenda do post, né? Ou então colocar voluntários vão para a região serrana, ou qualquer coisa que eu quiser colocar, tá? Nesse caso a legenda não vai aparecer porque eu vou usar essa imagem só para a imagem destacada. Então, usar como imagem destacada, cliquei aqui e aí ele vai passar a usar, tá? Se eu quiser inserir essa mesma imagem no post, eu posso só colocar aqui. Nesse caso ele vai me dar a alternativa de tamanho, médio, tamanho completo e miniatura, tá? Não vou utilizar agora, mas vocês podem ir brincando com isso. Geralmente quando eu vou... Então vem aqui e fecho. Quando eu vou colocar... então, por exemplo, aqui, ó, o post da Marinilda, tem uma foto dela aqui, que é a foto do Twitter dela, né? Então, o
que é que eu fiz? Vou editar o post para mostrar para vocês. Ele vai abrir o campo para mim. Quando eu clico na imagem, ele me dá essas duas alternativas. Aqui é para apagar, aqui é para editar, tá? Então ele me dá algumas alternativas que já é diferente daquela outra tela, né? Mas ele me dá para colocar a legenda, esquerda, direita, e aqui ele me deixa diminuir ou aumentar o tamanho, tá? É isso. Então aqui eu não vou mexer, eu vou cancelar isso, tá? Sair daqui e voltar lá para o nosso post. Então para verificar se está ou não está, aqui ó, imagem destacada. Quando eu vou publicar, aqui a imagem está correta, certo? É bom sempre pegar uma imagem que seja mais horizontal, tá? E com boa resolução, senão ele vai ficar distorcido. Essa imagem aqui, por exemplo, está um pouco distorcida, né? Então, quanto melhor a resolução da imagem, melhor. Se eu estou publicando um texto de um autor que não está no blog ainda, então aqui a gente tem uma lista dos autores que já publicaram no blog, tá? Então, por exemplo, eu vou publicar uma lista de pessoas que não está no blog. Então, adicionar nova categoria. Então, por exemplo, se eu vou publicar um texto de uma pessoa chamada Adriana Oliveira, por exemplo. Então, eu digito aqui o nome, tá? Venho aqui e seleciono a categoria mãe, né, que é autores do blog do Saúde com Dilma, tá? Depois disso eu clico aqui em adicionar nova categoria. Não vou fazer isso agora porque se eu fizer isso vai salvar e aí não tem nenhuma Adriana para fazer. Mas no que eu clico aqui, ele automaticamente vai adicionar aqui e vai aparecer aqui no primeiro nome como autor, né? E aí passa a figurar nessa lista aqui, ó. Então essa lista aqui são a lista dos autores. Então quando eu clico aqui, por exemplo, Helena Davi, ele vai mostrar todos os posts que a Helena já publicou, que no caso só tem um. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar um que já tenha mais gente. Emerson, por exemplo. Então, quando eu clico Emerson, todos os posts que o Emerson já publicou estão aqui, tá? Então essa categorização é importante porque nos ajuda com isso, né? Então vamos lá. Eu vou publicar, tá? Publiquei.